a resposta para a pergunta de hoje, né? Vamos ver aqui qual é a pergunta de hoje? A pergunta é essa aqui. Qual a diferença entre ser espiritual e ser santificado? Qual a diferença? Tá? Então, usando esses termos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, esta pergunta é interessante e oportuna, pois temos visto muita confusão entre elas. Tá? Temos visto muita confusão sendo feita sobre essas duas, né, essas duas palavras. Deixa eu adiantar aqui. Pronto, está aqui. Ok. Então, tem sido lançada, né? Veja só, esta pergunta é interessante e oportuna, pois temos visto muita confusão entre elas. E com isto, muita gente tem se lançado a erros grotescos para atentar a um conceito ou outro sobre esses termos teológicos. Então há muita confusão que é feita, né? Às vezes intencionalmente, infelizmente, às vezes é feito certas confusões, né, de maneira intencional com esses termos. Temos lembrado as 3 funções básicas do Espírito de Deus no mundo, atendendo ao plano salvador da graça. Ele atua principalmente convencendo todo ser humano de sua situação pecaminosa, convertendo as pessoas que se submetem ao seu convencimento e santificando as pessoas que são convertidas por ele. Tá bom? Então a gente tem lembrado sempre essas funções do Espírito. Em 1 Coríntios, Paulo diz sobre 2 categorias de pessoas aos olhos do Senhor: as pessoas naturais e as pessoas espirituais. As naturais são todas que não se submetem ao convencimento do Espírito, portanto, não quiseram, não permitiram que o Espírito operasse a conversão nelas. Continuaram sem se importarem com o estado de pecado em que se encontram desde que nasceram neste mundo, por estarem contaminados com o pecado original de Adão e Eva. Então são 2 categorias, os naturais e os espirituais. Os naturais são aqueles que estão convencidos que são pecadores, mas não se incomodam com isso, não ligam para isso, entendeu? Não dão importância. Isso aí deixa para depois, não se preocupam, tá bom? Agora vem o que ele vai falar sobre os espirituais. As pessoas espirituais são todas convertidas. São aquelas que se submeteram ao convencimento do Espírito e por isto quiseram, permitiram que o mesmo Espírito operasse a conversão, a mudança na vida e alma delas. Passaram a ser novas criaturas, guiadas pelo Espírito de Deus. Esses são espirituais aos olhos de Deus. Então, esses são aqueles que se submeteram, entenderam que eram pecadores e se incomodaram. Senhor, eu não quero continuar assim, eu quero mudar, eu quero melhorar minha situação diante de ti. Esses se incomodaram. E o Espírito entende essa vontade e atua na vida dessa pessoa. Depois que estas pessoas depois que essas pessoas se tornam convertidas pelo Espírito, com a permissão delas para a graça por ser operada nelas, o Espírito de Deus inicia o processo de santificação na vida delas. Santificação é o desenvolvimento espiritual de cada uma, com a ajuda especial do Espírito, com o objetivo de se parecerem cada vez mais com o caráter de Jesus Cristo. Esta é uma obra exclusiva do Espírito na vida de todo convertido. Então,
Existem as pessoas naturais e os espirituais. Esses espirituais, eles querem a mudança. Então o Espírito vem e muda. O Espírito converte o coração dessas pessoas. Cadê? O ponto 6. Diante disto tudo, podemos acrescentar um novo termo, que também tem sido confundido com o ser espiritual e a santificação. É o termo consagração. Este termo se aplica à atitude e às consequências e às consequentes atuações de uma pessoa no anseio de ser, por seus esforços, mais agradável ao Senhor e aos seus propósitos. É o esforço da pessoa, não é obra do Espírito, é a pessoa que quer se apresentar melhor diante de Deus. O ser espiritual e a santificação são obras perfeitas, pois são operadas somente pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, através do plano da graça salvadora. Estas duas operações são sempre apropriadas e totalmente edificantes na vida de quem experimenta e nas vidas dos que estão ao redor dessa pessoa. Por sua vez, a consagração nem sempre é perfeita, nem sempre é edificante, nem sempre é apropriada. Isso porque é uma operação de pessoas, é resultado somente de boa intenção. E com estas duas origens e estímulos, as coisas sempre dão erradas e muitas vezes dão resultado diferente do buscado. Muitas e muitas vezes, em nome dessa consagração, pessoas têm vivido, ensinado, mostrado, testemunhado, exemplificado situações anômalas aos verdadeiros propósitos do Senhor. Muitas vezes, buscando autoconsagração, pessoas são levadas por preconceitos, intolerâncias e prepotências que chegam a produzir escândalos em salvos e não salvos que estejam próximos. Querem se consagrar e, em nome disso, começam a fazer uma série de tolices que vão escandalizar mais do que edificar as pessoas em si. Assim, consagração, que pode ser motivado por boa intenção, é suficiente para prejuízos muitos no reino de Deus. Evitando isto, o ideal é que somente convertidos maduros vivam consagrações ou entendam que, por causa de suas limitações, o correto seria viver somente a santificação. Isto é muito do que podemos ser e viver para agradar a glória do Senhor em nosso cotidiano. Então, muitas vezes, é melhor não fazer negócio de consagração, porque muita tolice pode acontecer e ser prejudicial. Viver a santificação do Espírito já é muita coisa. Deixar que o Espírito mude o nosso coração, mude a nossa alma, mude a nossa maneira de ser, nos faça cada vez mais luz e sal ao mundo, isso já é muita coisa, tá bom? E a gente pode descansar que vai ser perfeito, porque é uma obra do Espírito. Tá bom? Então, todos esses itens respondem a essa pergunta. Qual a diferença entre ser espiritual e ser santificado? Tá bom?